Oi, eu sou a Maria e esse é o canal Não Olhe Pra Trás. E se você é fã de relatos, contos e lendas sobrenaturais, já vou pedindo pra você, por favor, deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo contando pra gente se você gosta desse conteúdo, se você gosta desses relatos que a gente está trazendo. E, se possível, compartilha com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, que também são fãs do sobrenatural, que vocês ajudam bastante o canal a crescer. Hoje é dia de relato aqui no canal, né? Relatos, vocês já sabem, são aquelas histórias que vocês mandam pra gente de experiências suas ou de alguém próximo de vocês, que a gente conta aqui no canal. Hoje vai ser um pouquinho diferente, mas ainda assim vai ser um relato. Lá no nosso Instagram, algum tempo atrás, nós postamos um vídeo a respeito de paralisia do sono, né? A paralisia do sono, ela tem a sua explicação científica, mas ela também encontra algumas explicações, né, no sobrenatural. Porque a maioria das pessoas que tem essa experiência, elas relatam coisas assim muito assustadoras, muito amedrontadoras. Então, quando esse post foi colocado lá, começaram a surgir muitos comentários. E teve um dos comentários que o moço chamou a gente no inbox e mandou pra gente o relato dele, e a gente pediu autorização para contar aqui no canal. Como ele autorizou, nós estamos trazendo o relato pra cá. Se vocês tiverem curiosidade de ler outros comentários, deem uma passadinha lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha nos vídeos, que sempre tem muita interação legal do pessoal de lá, contando, né, as suas experiências com os vídeos e os temas que a gente posta lá no Insta também. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso relato dessa noite, que é a respeito da paralisia do sono, né, da experiência desse nosso seguidor com a paralisia do sono. Lembrando sempre que a gente não vai citar nomes, não vai citar nada que identifique, porque aqui a gente preza pelo anonimato, né? Esse é um relato com fotos, então a gente vai colocar as fotos aqui ilustrando o que ele conta no relato, mas ainda assim as fotos não vão caracterizar quem está trazendo a história pra gente. Então, vou começar a ler o que ele mandou pra gente. Eu comecei a ter paralisias do sono quando comecei a buscar Deus. Eu tinha essas paralisias e pensava ser algo inofensivo. Com os dias, isso foi ficando pior e frequente. Comecei só tendo paralisias. Depois, passei a ver silhuetas humanas. E depois, comecei a ouvir vozes e sons dessas mesmas silhuetas. E depois, passei a sentir o toque físico deles. Veio num crescente, né? Ele via, depois ouvia as vozes, depois começou a sentir o toque, né? Então veio piorando gradativamente. A primeira vez, vi a silhueta de uma mulher caminhando até a minha janela. E ficou lá por uns 2 minutos e voltou. Assim que ela saiu do quarto, eu consegui me mover de novo. Na segunda vez, ouvi o som de correntes com pisadas na cozinha de casa. Esse som foi se arrastando até meu quarto. Gente do céu, tô arrepiada de falar isso. Já pensou você tá no seu quarto dormindo? Você já pensou? Já. Você ouve o som de correntes e pisadas se arrastando, chegando no seu quarto onde você tá dormindo? Cruz credo. Deus que me livre. Arrastando até meu quarto. Eu fiquei com medo e me cobri, né, com a coberta, e esse som foi se aproximando até ficar na minha frente. Quando eu percebi que aquilo estava na minha frente, eu puxei a coberta na hora para ver, né, aquela decisão errada que a gente toma, que a gente tá com medo, mas a gente quer ver, né? Só que eu paralisei no mesmo instante e comecei a me sentir estrangulado. Comecei a orar na mente, né, em pensamento, e aquilo, o bicho, o que quer que seja, saiu e eu finalmente voltei a respirar. Na terceira vez, eu estava dormindo e acordei com um impacto de algo pulando nas minhas costas. No mesmo instante que abri os olhos, eu me vi paralisado e algo respirava perto do meu pescoço, parecendo um porco. Ele passou os dedos na minha garganta e eu conseguia sentir cada dedo, até as unhas. Meu Deus, gente.
Eu tô contando isso aqui, eu tô imaginando, eu tô toda arrepiada, vocês não têm noção. Na quarta vez, eu tava sozinho em casa e dormi no sofá. Eu vi algo parecido com uma aranha, mas tinha mãos humanas. Ele tinha unhas enormes e começou a subir na minha direção. Quando ele percebeu que eu vi o rosto dele, ele pulou do sofá e sumiu. O rosto dele parecia de um humano mais deformado. Com o passar do tempo, eu fiquei com medo disso e passei a dormir de luz acesa. Com o passar do tempo, na primeira eu já não dormia mais sozinha, dormia de luz acesa, já tinha chamado um padre para exorcizar, já tinha feito um tendel. Passei a dormir de luz acesa. Então, eu nunca mais os vi, assim, diretamente, a não ser pelos cantos dos olhos, né? Aquela visão periférica que a gente enxerga aqui, as coisas que estão na nossa lateral. Eu vi algo como se fosse um humano, só que bem pequeno. Ele estava em cima do meu rosto, balançando as mãos e me xingando. Olha que desaforado! Balançando as mãos e me xingando. Eu não conseguia ver ele direito, porque estava no canto do meu olho. Então provavelmente estava por aqui, né? Tava tacando terror nele aqui. Não sei o que é pior. Sabe, você não vê, você vê com o canto do olho, ou o negócio tá aqui na sua frente. As duas coisas devem ser terríveis. Não sei o que é pior, né? Outra vez, a energia da cidade acabou. E eu fui obrigado a dormir no escuro. Foi quando algo me pegou pelo braço e eu consegui ver a silhueta de um humano de chapéu me puxando. A luz da lua batia nele e eu via esse homem, né? Via a silhueta desse homem. Ele me puxava xingando e rindo ao mesmo tempo. Ha, 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 uma risada assim, aquela risada bem característica, assim, sabe? Eu, paralisado, só conseguia sentir o meu corpo sendo arrastado, até que eu caí da cama e ele sumiu. Um dia, eu dormi com um chaveiro novo de uma Bíblia de madeira na mão e acordei no meio da madrugada de braços cruzados e esse chaveiro jogado no terreiro, né? Provavelmente terreiro, não terreiro de assentamento nem nada, gente. Terreiro provavelmente na área da casa dele, alguma coisa assim, né? De manhã, fui procurar ele e encontrei assim conforme mostra as fotos. Não sei onde estão as fotos, mas em algum lugar vai entrar as fotos aqui, tá? A cordinha que estava presa nele, né, que a gente está vendo aqui na foto, derretida e marcas em cima do verniz. Essas marcas que não foram das minhas mãos, porque são marcas de queimado, né, sobre o verniz de madeira. Eu observei bastante, né, o objeto ali, né, o chaveirinho da Bíblia, e não teve uma pessoa que não disse o mesmo que eu. Isso foi queimado. Então ele viu, ele mostrou para várias pessoas e todo mundo foi categórico. Não tem como, isso foi queimado, isso é marca de queimado. A porta da corda está dura, como se tivesse sido colocada num isqueiro mesmo, né? Então não tem outra explicação que não fosse aquilo foi queimado. Mas como? Ele dormiu com aquilo na mão, ele acordou de braço cruzado, aquilo jogado lá fora de casa e com marca de queimado. Sabe assim? Vai para além da paralisia, né? Vai já para um fenômeno aí físico. Já fica uma coisa mais... Quando passei a ficar firme com Deus, aconteceu algo em casa, comigo e com a minha família. Minha mãe e minha irmã andavam muito estressadas, xingando, gritando, e em uma determinada noite começaram a discutir comigo por coisas nada a ver, por bobagem, né? Eu vi que aquilo não estava normal, então resolvi orar por elas. Na mesma noite, uma sombra gigante de olhos vermelhos apareceu na minha frente. Eu estava paralisado, ele pegou minha mão, levantou um papel na minha frente e mandou eu assinar. Ele gritava: aquelas almas são minhas. Para de servir ele ou eu vou te matar. Nesse papel estava escrito:
declaro não servir mais a Deus e farei Satanás meu novo senhor. Quando li isso, eu repreendi ele na hora e ele sumiu. Aconteceram várias outras coisas, mas essas foram bem macabras e marcantes para mim. Sem dúvidas. Olha, Caraca. sem dúvidas, porque eu falo, gente, eu não sei como vocês conseguem. As pessoas que mandam relato pra gente, eu leio os relatos, eu falo, se fosse comigo, eu tava no mesmo plano já do espírito, conversando tete a tete com ele, porque eu não ia dar conta. Olha, sinceramente, paralisia do sono é complicado, né? É complicado. Eu já tive várias, e várias com experiências mais doidas que a outra, assim. Só que a que mais impactou foi o que aconteceu junto com a minha mãe. Uhum. A gente tava na época da igreja, que era da Assembleia de Deus, assim, minha mãe ainda é, eu não sou. Aí, a gente tinha um planejamento da igreja de fazer um propósito de todos os dias, 3 horas da manhã, acordar e orar. No primeiro dia deu muito certo. No segundo dia a gente acabou de sair de um culto e foi pra casa dormir, porque tinha que acordar 3 horas da manhã, meu irmão, minha mãe e tudo mais. Nesse dia, eu não sei por que cargas d'água eu dormi com a minha mãe, na mesma cama que ela. Ela acordou pra orar, eu falei assim, bom, eu vou acordar também. Uhum. Eu tava super consciente, só que eu não conseguia sair da cama. Não conseguia se mexer. Não conseguia me mexer por nada, tinha alguma coisa me puxando pra baixo da cama. Assim, sabe, pra baixo, o colchão, tava tudo denso, o ar tava denso, tipo, parecia que tudo tava pegando fogo. Minha mãe, eu escutava minha mãe chorando e orando, só que eu não entendia o que ela falava, né? Eu sei que ela tava orando e tava chorando muito forte. E a voz dela era alta, como se a casa pudesse, tipo, a sensação, como se tivesse todo mundo escutando. Só que tudo girando do quarto, eu não sabia explicar o que. Eu sei que quando ela terminou a oração, meu corpo fez assim, ó, desgrudou. Ou seja, eu não sei se é a prova coisa. E aí você conseguiu se mexer. Aí eu consegui me mexer, perguntar, mãe, por que a senhora não me acordou, não sei o que, não sei o que. A senhora não me escutou? Uhum. Ela falou assim, não, filho, você estava dormindo. Ah, então pra ela você tava dormindo tranquilo. Só que eu tava escutando ela normalmente. Caramba. Entendeu? Só que o quarto escuro, claro, sim, né? Sim. Mas foi uma experiência, foi uma das experiências da paralisia do sono. Terrível, né? Ainda mais o horário, 3 horas da manhã. A gente já sabe que é aquele horário tenso. Bem propício. E tava acordando pra orar, né? Então o que quer que seja, não queria oração ali não, né? Provavelmente foi no mais fraco, digamos assim, porque sua mãe, ela é muito mais anos da igreja, né? Então acho que a fé dela é mais assim. Acho que não conseguiu ir nela. Então vou no mais fraco ali e pegou. Bati um negócio aqui. Mas se vocês forem ver lá no nosso Insta, gente, o tanto de histórias de paralisia do sono, que nem eu falei, tem explicação científica, obviamente, a gente nunca tá aqui pra negar a ciência, de forma alguma. Mas é de impressionar quando a gente ouve esse tipo de história, né? Como a do moço que mandou aqui pra gente. Não tem como não se impressionar. Eu fico muito impressionada. Talvez encontre, sim, para todos esses fenômenos se encontra uma explicação lógica, mas não deixa de me impressionar. É uma coisa que eu falo, se acontecesse comigo, se eu vivesse, eu não sei. Eu acho que eu ia ficar meio assim pro resto da vida. Eu ia ficar meio traumatizada. Mas depois, até conversando com ele, ele falou que depois que ele se apegou com Deus, né? Isso funcionou pra ele. Ninguém tá falando de religião, de nada aqui, não. A gente tá falando que funcionou para ele. Então, depois que ele se apegou com Deus, que ele começou a orar e se fortalecer na fé dele, melhorou bastante. Então, assim, essas experiências, elas foram reduzindo. Mas ele passou por coisas, assim, muito pesadas que, né, é complicado. E ele até comentou com a gente, falou assim, não sei como vocês conseguem, né, trabalhar com isso. Eu falei, aqui pra gente... Nunca, graças a Deus, nunca aconteceu nada, mas assim, às vezes a gente sente o clima dar uma pesadinha e a gente precisa dar uma atenção ali. Mas é complicado. E vocês, o que vocês acham? Vocês já tiveram paralisia do sono? Acho que a maioria das pessoas já teve, né? Eu não me lembro de ter tido, nunca tive. Graças a Deus eu nem quero, não quero. Mas, que nem o Thiago falou, ele já teve, o moço falou, e tem quase 2 mil comentários lá no nosso Insta falando de todo mundo que já viveu isso. Então, é uma coisa muito, muito real, né? Se você já viveu a paralisia do sono, se você tem alguma história, conta pra gente aqui nos comentários, né? Deixa
o seu relato. E se você gostou dessa história, deixa o seu curtir aqui, né? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ajuda muito a gente. A gente tá pertinho de bater nossa meta de 1000 inscritos, então se vocês puderem ajudar a gente vai ficar muito agradecido. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês aqui nesse vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo para vocês e não se esqueçam do principal. Não olhe para trás.